A linguagem cósmica. Capítulo 14. Inspiração. Inspiração é uma forma mais elevada da intuição, porque surge como uma ideia, como um tema completo com sua improvisação, como uma frase criativa de um poema. Inspiração é uma torrente de coisas espetaculares e maravilhosas. Um ser realmente inspirado, um escritor, um poeta ou um compositor, não importa o tipo de atividade, do momento que recebe uma inspiração se sente satisfeito, não consigo mesmo, mas satisfeito com a inspiração que acabou de receber. A inspiração foi um grande alívio para essa alma, pois estava tentando captá-la e lhe foi dado justamente o que desejava obter. Recebeu o que pediu. É por esse motivo que chamam a inspiração de recompensa da alma. A ansiedade não nos faz receber o que desejamos. Não fazemos poesia forçando o cérebro e não compomos uma peça musical preocupando-nos constantemente. Quem fizer isso não está recebendo uma inspiração. A pessoa que recebe uma inspiração é sempre tranquila e inteiramente despreocupada com o que está por acontecer. É verdade que todos nós queremos receber alguma coisa, queremos ardentemente criar, mas só focalizando a mente na mente divina é que o homem recebe a inspiração, consciente ou inconscientemente. O fenômeno é de tal grandeza e tão maravilhoso que a alegria que a inspiração proporciona não pode ser comparada com qualquer outra alegria no mundo. Essa alegria leva os gênios inspirados a êxtase. É um prazer quase indescritível. É uma elevação do sentimento. Quando a mente humana está focalizada na mente divina, o homem se eleva da terra. A inspiração vem da mente divina. O que os grandes músicos, poetas, pensadores, filósofos, escritores e profetas legaram ao mundo foi sempre de caráter muito elevado. Entretanto, nem todas as almas compreendem seu legado e por isso não podem apreciá-lo em toda a sua plenitude. Se pudessem imaginar a alegria da inspiração que eles receberam, veriam como é difícil expressá-la em palavras. É uma inspiração que começa quando o sinal de Deus é revelado ao homem. Os homens geniais materialistas, entretanto, por mais materialistas que sejam, começam a admirar o Espírito Divino quando recebem uma inspiração. Como surge a inspiração? Como um quadro já pronto. Como uma carta escrita. Não? A inspiração aparece no artista como se sua mão fosse dirigida pela mão de outra pessoa, como se seus olhos estivessem fechados e seu coração aberto. O artista desenhou alguma coisa, pintou algo, mas não sabe quem realmente pintou ou quem desenhou. A inspiração vem a um músico como se alguém estivesse tocando ou cantando e ele estivesse apenas registrando a música que encantou sua alma. Ao poeta a inspiração vem como se alguém estivesse ditando e ele apenas anotando. Não há esforço do seu cérebro, nenhuma ansiedade quando recebeu a inspiração. Assim, como é natural, muitas pessoas confundem inspiração com comunicação com os espíritos. Pessoas inspiradas sentem-se felizes atribuindo a inspiração a um espírito, sabendo que ela não vem só delas, mas a inspiração não é sempre uma comunicação do espírito. Pode vir de um ser vivo na Terra ou alguém que já partiu da Terra, mas a mais perfeita das inspirações vem sempre da mente divina e deve ser creditada somente a Deus. Mesmo se uma inspiração vier por meio da mente de uma pessoa viva na Terra ou através de uma alma que partiu para o outro lado da vida terrena, mesmo assim veio de Deus, pois todo conhecimento e sabedoria pertencem a Deus. Há 3 formas de inspiração oriunda da mediunidade de um ser vivo: quando estiverem na presença de uma pessoa que inspira, quando estiverem nos pensamentos de um ser que pode inspirar e quando seus corações estiverem perfeitamente tranquilos e a inspiração puder fluir do coração do inspirador para seus corações. É como o rádio, às vezes sintonizamos-nos com uma determinada faixa de onda e esperamos ouvir música.
Outras vezes não conseguimos nenhuma sintonização. Mas o rádio continua o mesmo rádio. Se a transmissão não for feita através do rádio, não pode ser ouvida, mas o som continua a existir. Da mesma forma, recebemos a inspiração por intermédio das 3 fontes diferentes mencionadas. A inspiração tem diversos processos. Tudo depende da maneira como o coração é focalizado no Espírito Divino. O coração de um homem talvez esteja focalizado diretamente com o Espírito Divino e o coração do outro não, porque para este último essa focalização é uma coisa remota. Seu coração está focalizado no centro e o centro é que está focalizado no Espírito Divino. É um engano dos seres humanos atribuir a inspiração a um ser limitado, que não é nada mais que uma sombra que oculta Deus. Ademais, quando alguém acredita que um antigo egípcio veio do outro mundo para inspirá-lo, ou um índio veio para conduzi-lo no caminho que está trilhando, está construindo uma parede entre ele e Deus. Ao deixar de receber tudo diretamente da fonte perfeita e toda suficiente, esse alguém está criando uma pintura baseada na sua ideia limitada, levantando um biombo entre ele e Deus. Para um gênio, a maneira mais fácil é transformar-se num cálice vazio, isento do orgulho de ser um sábio ou da presunção de ter grandes conhecimentos, é ser inocente como uma criança, sempre pronta a aprender tudo que lhe é ensinado. A alma que se transforma numa fonte divina é aquela que voltou a ser criança perante Deus, desejosa, e ao mesmo tempo ansiosa, de expressar através de si mesma a música divina. Da sua fonte levanta-se a inspiração divina, transmitindo beleza a todos que dela se aproximam. Há ainda um outro passo mais avançado, é quando o homem não mais se considera um simples poeta, músico ou filósofo e se transforma apenas num instrumento de Deus. Deus começa a falar com ele através de tudo, não só numa melodia, como num verso, na cor ou na luz. Ele, o homem, começa a se comunicar com Deus de todas as maneiras. Tudo passa a ser comunicativo, o que vê acima ou abaixo, à direita ou à esquerda, no plano celestial ou terreno. Começa a falar com Deus. Esse passo avançado chama-se revelação. Na história de Moisés há o seguinte episódio: estava ele olhando o fogo quando assava o pão e viu uma luz no alto da montanha. Para captar aquela luz, Moisés subiu ao topo da montanha. Lá chegando, viu que o fogo havia se transformado em relâmpagos. Não conseguiu suportar aquela intensidade e caiu. Quando recobrou os sentidos, começou a se comunicar com Deus. É uma alegoria. Moisés estava à procura da luz para sustento de sua própria vida. Era preciso subir aos planos mais elevados. Não lhe era possível alcançar aquela luz na terra, onde se achava. Era necessário subir ao topo. Não encontrou só uma luz, encontrou relâmpagos, uma luz acima da capacidade de Moisés aguentar. Caiu no chão. O que significa essa queda? Cair é tornar-se nada, é esvaziar-se. Quando Moisés chegou ao estado de esvaziamento, seu coração ficou sonoro e ele começou a se comunicar com Deus em todas as suas manifestações na terra, na rocha, na árvore, na planta, nas estrelas, no sol e na lua. Qualquer coisa que Moisés via entrava imediatamente em comunicação com sua alma. E foi assim que todas as coisas passaram a revelar a Moisés suas naturezas e segredos. A respeito dessa revelação escreveu Sadei: quando a alma aprende a ler, cada folha de árvore se transforma numa página da Escritura Sagrada.